Olá pessoal, eu me chamo João Neves Deboni Júnior, sou empresário e sou integrante da Diretoria de Inovação da SIC Caxias do Sul. Nós estamos aqui hoje dando início a uma série de 5 episódios, tratando sobre o tema inovação. Eu tenho aqui junto comigo o nosso colega de Diretoria de Inovação, Edson Mallets, e os nossos convidados, Neide e Bruno. Nesses episódios serão 5 episódios. O nosso tema inicial é, afinal, o que é inovação, E os outros 4 episódios serão episódios com pessoas relacionadas à área de inovação na indústria, à área de inovação em serviços, no comércio e no agro. Então, agora passo a palavra para os nossos queridos convidados, Neide e Bruno, para que façam as suas apresentações. Neide Pessim, estou hoje na posição de professora da Universidade de Caxias do Sul, mas atualmente à frente da Pró-Reitoria de Inovação, chegando depois de uma bagagem, de uma caminhada na área de sustentabilidade que me provocou a entender alguns processos de inovação e como linkar isso para potencializar soluções cidadãs, soluções sociais, soluções, enfim, que criassem recursos e otimização de recursos para os desafios aí que enfrentamos atualmente. Muito legal, muito bem. Bruno. Eu sou o Bruno Bazanella, eu sou mestre em indústria criativa, gosto de entender sobre como a gente pode desenvolver a criatividade em grupos e provocar inovação. Eu sou empreendedor, eu tenho uma consultoria chamada Farofa, trabalho hoje também no Hub de Inovação da Randon Corp, que é a Conexo, e estou muito feliz de estar aqui com vocês para que a gente possa falar sobre inovação, porque não faltam problemas para a gente resolver. Então, quero que a gente bata um papo aí para ajudar mais pessoas a terem curiosidade para aprender junto com a gente. Obrigado. Maravilha. É uma satisfação recebê-los aqui, e realmente, eu acho que essa questão de inovação, muitas vezes a gente acaba até se confundindo, Por isso que nosso primeiro episódio ele vai falar assim, mas afinal o que é inovação, Porque muitas vezes a gente acaba confundindo descobertas, invenções, ideias criativas ou pequenas melhorias dentro dos processos, a gente já chama isso de inovação, tá? Então até para a gente entender um pouquinho mais, não é querer ser puritano, mas ao menos entender assim, o que caracteriza uma inovação e o que são outras coisas, Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, para a gente trazer mais clareza sobre isso. Afinal, o que é inovação para vocês? Que bom, Bom, esse bate-papo, ele pode ter diversas facetas, não é? Mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho aqui, depois para o Bruno falar, da inovação na perspectiva da ordem prática lá, de como acontece com as empresas. Mas eu vou voltar um passo e falar que a inovação, ela é inerente do humano. Eu acho que essa é a primeira situação que nós temos que olhar. Embora a gente rotule o movimento de inovação como algo completamente desprendido daquilo que a gente já faz, ele não é. Ele faz parte, ele é o nosso cotidiano como ser humano, racional e sempre aberto para mudanças, porque nós somos assim. Então, a inovação, ela nasce, de fato, com essa perspectiva. Ela não é uma ideia, Inovação não pode ser só vinculada à ideia, ela tampouco também não deve ser associado a algo, digamos assim, que agrega valor e que, de fato, vai gerar nota fiscal, mas ela, sobretudo, ela tem que ser entendida como um processo. E que na minha humilde visão, enfim, eu não consigo desconectar com conhecimento e com um método, não é? E que possa, sim, nos entregar processos, produtos, não é? Serviços, ou até por que não dizer, a inovação não entrega uma mobilização cidadã, uma mobilização social diferente daquela que hoje acontece. Então, eu acho que eu deixo esse sentimento para a gente poder refletir que a inovação, ela é processo. Acima de tudo, para que a gente não deixe clichês, achando que a gente agora faz inovação e não fazia no passado. Nós sempre, como humanos e como população civilizatória, fizemos inovação.
Então, eu acho que essa é o sentimento, né? Eu contribuiria no sentido de que a inovação ela pode ter diferentes características. Ela pode sim ser uma inovação incremental, melhorando coisas que já existem. Ela pode ser uma inovação que entrega uma percepção de valor inédita, né, que a gente chama ali de inovação disruptiva. Mas, independente da classificação, eu acho que a gente precisa ter a consciência de que quando a gente pensa em inovações, a gente não está pensando necessariamente num benefício exclusivamente para mim, né? Porque eu acho que a gente tem boas iniciativas, boas ideias, mas a gente precisa vincular sempre a inovação a um ganho que é para o outro, para uma comunidade de pessoas que vão usar esse benefício, né? E eu acho que a gente comete muitas vezes o equívoco de associar a inovação a uma perspectiva tecnológica. E ela não é necessariamente apenas tecnológica. A gente pode sim inovar na forma como a gente organiza as coisas, na forma como a gente posiciona a nossa empresa, mas a gente precisa sempre ter esse entendimento, né, de que o conceito de inovação é a geração de valor para o outro, né? Não é apenas uma satisfação, né, para uma ideia ou uma iniciativa que eu tive para sustentar o meu ego, a minha visibilidade. A inovação ela tem essa perspectiva de impactar o outro. Acho que isso é bastante importante. E do ponto de vista organizacional, né? Porque a gente, de certa forma, em grande parte, os nossos ouvintes, tudo mais são das empresas aqui, a gente falando para os empresários da SIC, dentro das empresas, né? Como é que se vê isso, né? Essa definição de inovação? O que caracteriza, o que é apenas uma iniciativa diferente daquilo que realmente se torna inovação dentro de uma organização, nesse caso? Perfeito. Eu vejo, Edson, que quando a gente fala sobre o processo de inovação dentro de uma estratégia organizacional, a gente precisa vincular isso à construção de vantagens competitivas que sustentam um crescimento ou um novo posicionamento dentro da empresa. Então, a inovação ela pode estar sim vinculada a um ganho de produtividade, quando a gente faz um processo com novos recursos, com automações, quando a gente repensa isso. A inovação também pode estar vinculada a um crescimento, né, de mercado, quando a gente começa a fazer algo que a gente não fazia. Eu enxergo a inovação muito conectada com dois aspectos que a gente muitas vezes negligencia no nosso dia a dia, né, das empresas, que é o comportamento e a pesquisa. Né? A inovação está muito vinculada ao comportamento do nosso cliente, então a gente poder entender qual é a jornada do cliente e também pensar, né? A gente tem um perfil aqui na nossa região muito vinculado à produção de bens de consumo, empresas da metalurgia, mas a gente também precisa entender que o cliente, quando ele consome os nossos produtos, ele pode precisar de algo que a gente também pode oferecer, né? Então, a gente tem essa curiosidade de entender o que o nosso cliente precisa e pensar como a gente pode oferecer, ou sozinhos ou com parceiros, também é bastante interessante. E no aspecto do comportamento, a Neide comentou, eu assino embaixo, assim, nós precisamos desenvolver e estimular as pessoas a terem a curiosidade de aprender, né, a não receber as coisas prontas, a entender que a entrega de valor, a inovação, ela vem do nosso desconforto. A gente precisa se indignar com as coisas e querer fazer melhor, mais barato, mais fácil, inclusive para a gente quando personaliza uma demanda, né? Então eu vejo que a gente não tem aberto espaço dentro do dia a dia das empresas para que a gente também possa conversar e se questionar sobre como a gente pode fazer mais, melhor, diferente, né? Então eu vejo a inovação sustentando vantagens competitivas na estratégia. E talvez hoje a gente tenha uma dificuldade desse entendimento, porque a gente pode aprimorar como a gente faz a estratégia, como a gente planeja, mas entender que para mim, a inovação ela é esse tempero, assim, ela é essa provocação para que a gente possa olhar com otimismo para o futuro, né? Não com medo, não com receio da crise, mas pensar que a gente tem oportunidades e que a gente pode buscar essas vantagens, e a inovação, como processo, pode nos ajudar a construir isso. Acho que temos que também ressaltar aqui, né, muito bem colocado já, enquanto processo, né, que foi essa provocação que eu fiz, a gente precisa entender, né, como é que isso se linka geralmente aos valores da empresa, né? Então acho que é isso, quando o Bruno coloca, não é, as diretrizes, né, o planejamento estratégico, a estratégia de crescimento dessa organização, isso a gente volta para trás e olha os valores.
e a missão desta empresa, e o que ela busca no futuro. A inovação é um desenho de futuro, então a gente precisa entender como isso se encaixa dentro daquele clima organizacional, se a gente tem um time que já está mais, eu diria, motivado para abraçar esse desafio e entender que oportunidades aos quais a gente se linka a este futuro é possível, aí entra cliente, entra produto, entra mercado, entra experiência, entra, por exemplo, características funcionais, né, do time que vai estar ali envolvido, que parcerias eu vou fazer, não é que investimento eu vou precisar adotar para que isso aconteça. Então, eu diria, a gente embala isso como sendo de fato aquilo que vai ser a mola, né, a propulsora para que ali dentro a gente talvez inicie com movimentos de pesquisa, porque conhecimento é pesquisa e pesquisa gera desenvolvimento e gera inovação, ok? Para isso, a gente até pode e deve usar muitas tecnologias que vão gerar outras tecnologias. Tá tudo certo, mas nós temos que entender que isso aqui pode iniciar com uma célula de P&D, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, muito fechada para resolver situações muito pontuais daquela empresa e que daqui a pouco ela se abre para essas parcerias dentro de um ecossistema que já está preparado, inclusive para auxiliar nessa propulsão. Então, eu acho que isso vem bem para a gente entender, né? Embora dentro de uma área muito estabelecida, com um recorte metal-mecânico, né? Com toda uma cadeia produtiva mais, digamos assim, mais conservadora sob o ponto de vista, não é? De como aplica P&D, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu acho que a gente pode criar mecanismos de engajar e motivar esses times para essa curiosidade e para uma visão empreendedora, que acima de tudo inovação tem a ver com atitude, não é? Então acho que isso seria para mim ali também importante. E deixa eu perguntar para vocês, a gente tem construído um universo hoje e que está se modificando e está melhorando, enfim, né? Mas ele ainda está muito conceitual a nível de produto. Né? As pessoas, quando se fala em inovação, elas pensam em fabricar um produto novo que resolva o problema de alguém em alguma outra coisa, né? Mas a gente tem um campo assim gigante de outras aplicações de inovação, né? O nosso foco são aqui as empresas. Alguns exemplos de vocês assim, além do produto, aonde mais as empresas podem estar inovando? Exemplos de inovação em outras situações. Eu acho que eu vou ficar no campo, digamos de novo, né, batendo sempre dentro da onde eu enxergo a inovação e da onde eu estou sentada, né, mas olhando, por exemplo, claro, o produto sempre a gente quer alcançar um mercado cada vez mais potente, com um número cada vez mais ávido de clientes, para entender como é que a sustentabilidade, não é, financeira, econômica, social, cultural, ambiental dessa empresa vai dar, e isso tá ok. Olhando, por exemplo, produto, eu posso estar inovando em otimização de processo. Tem N possibilidades hoje da gente tornar processos mais eficientes sob o ponto de vista energético, que seria, não é, o aspecto vinculado não só a entregar um produto que consome menos energia, que tem uma pegada de carbono menor sob o ponto de vista, não é, de impacto, que tem uma logística de compra e venda, tanto de matérias-primas como entrega desse produto, que consome menos combustível, que precisa trafegar uma quilometragem muito menor para toda essa situação. Então, a gente tem N oportunidades no processo, olhar o processo, não só no aspecto bastante raso de otimização, eu vou lá, faço um ajuste, está tudo certo. Não, otimização significa reprogramar esta rota, não é? Equipar, inclusive investir em tecnologia, em equipamentos, não é? Em dosar, eu diria, embarcar sistemas que possam entregar essa otimização efetiva. E, sobretudo, olhando também materiais.
porque eu posso entregar aquele produto com aquele desempenho X, hoje colocado, mas com uma outra durabilidade, com uma outra resistência térmica, com uma outra maleabilidade, que é a questão do nióbio, do grafeno, não é? A gente continua entregando aquela peça feita de polímero, mas que tem uma resistência infinitamente maior, que tem um enfrentamento para as questões de troca térmica totalmente distinta do que o material convencional. Então, as inovações, elas podem ser inúmeras. Na área da saúde, as questões de materiais, por exemplo, elas são o grande desafio, né? Seriam como a gente vai entregar acesso, eu diria melhor, né? Não eu diria gratuito, mas um acesso mais compatível com determinadas faixas dessa população, com materiais que possam entregar, né, uma cura, enfim, uma melhoria efetiva aí dessa situação. Então, eu acho que aí a gente tem uma potência bem grande. Para mim, materiais hoje seria algo que nós temos que realmente internalizar, avaliar e propiciar que esses times possam se dotar, não é, de conhecimento, técnicas e criatividade para buscar alternativas. Muito bem. Sabe que eu tenho uma visão de que a inovação ela está muito conectada com a nossa capacidade de ter uma rebeldia propositiva. Porque eu acho que na nossa vida privada, quando a gente olha para as nossas rotinas dentro de casa, a gente vem acompanhando como a nossa televisão está ficando mais fina, como os nossos hábitos estão mudando. Se antes a gente fazia rancho, agora a gente já não faz mais rancho, agora a gente conversa com a Alexa, agora tá todo mundo com uma air fryer em casa, e são coisas que vão impactando o nosso dia a dia dentro de casa. E quando a gente transporta essa realidade para as empresas, o tempo de adoção das novas tecnologias é infinitamente mais lento. Então eu falo aqui que a gente pode inovar em tudo que a gente quiser, mas a gente precisa observar alguns fenômenos que estão acontecendo. Porque hoje, se dentro das nossas organizações a gente tem um fluxo de compra de suprimentos, ele com certeza não é parecido com os aplicativos de transporte e de alimentação, que eu não vou fazer propaganda para eles aqui, que a gente consegue acompanhar, né, aonde está o tracking do que a gente está recebendo. Então, a melhoria da nossa rotina também dentro do trabalho, ela é importantíssima. Porque quando a gente fala sobre os problemas que a gente precisa resolver, eu acho que qualquer empresário que está nos ouvindo está com dificuldade de encontrar talentos, de reter pessoas, de construir carreira. A gente também precisa pensar e repensar na proposta de valor que a gente oferece para as nossas pessoas. É a partir do estímulo que a gente dá para os nossos times que a gente vai conseguir construir vantagens competitivas. Então, eu concordo que em todos os processos operacionais, né, internos, na logística, no atendimento ao cliente, existem inúmeras oportunidades, mas a gente precisa trazer, de novo, né, essa rebeldia. Se eu consigo comprar algo numa plataforma, num site, e eu consigo acompanhar o tracking desse produto até ele chegar na minha casa, eu também deveria conseguir fazer o tracking do que eu preciso consumir dentro da empresa. A gente precisa usar a inteligência para tornar os nossos processos melhores, mais rastreáveis, mensuráveis. E a dica que eu dou, né, para o empresário que está nos ouvindo é que talvez a inovação ela pode parecer, num primeiro momento, complexa, mas a inovação vem para agregar valor, né, para a nossa tomada de decisão enquanto gestores, para que a gente tenha os dados para tomar decisão, para que a gente possa perceber que existe aporte, pesquisadores, mas tem um ponto que eu acho que é importantíssimo. Nem a forma como a gente trouxe as nossas empresas até o presente, não necessariamente a forma como a gente vai levá-las para o futuro. Acho que é importante fazer um chamado aqui para que a gente possa colaborar mais, né? Às vezes a dor e a dificuldade que a gente está tendo é a mesma do nosso vizinho, e eu vejo que a gente ainda tem dificuldade, né, de encontrar os ambientes corretos para falar sobre essas dificuldades e colaborar. Porque talvez para o João fazer investimento aqui numa plataforma de venda de um produto X é um investimento alto para ele, mas se ele se juntar com o Bruno, com a Neide, com o Edson, a gente vai conseguir viabilizar. Eu acho que essa mentalidade de que a gente pode fazer mais juntos
de que a gente não precisa guardar as nossas boas ideias, as 7 chaves, e que a gente pode sim colaborar, para mim é o chamado, né, que a gente precisa trazer para esse grupo que está aqui, né, interagindo, para que a gente possa pensar nas soluções, porque está todo mundo sofrendo e precisando ser mais competitivo, e nem sempre a gente tem a habilidade de sentar juntos e tomar um café e decidir como é que a gente se ajuda. Perfeito. E a gente percebe claramente, quando a gente fala de inovação, que justamente essa pergunta ali, é sobre produtos, né, a inovação, claro que a gente muitas vezes associa isso, né, mas extrapola muito, como vocês falam de processos, né, e essa questão de parcerias entre empresas, isso já vai para um campo do organizacional, e aí coisas de coletivas, quando se trata de mercado, nós já estamos falando de marketing também, então tem todas essas áreas em que a gente pode atuar, né, e exemplos clássicos, né, se a gente olhar, claro, falar dos clássicos, né, porque esses todo mundo conhece, né, pensa num processo, o just in time, que todo mundo usa, né, dos processos de produção Toyota, o que isso revolucionou? Isso é inovação num processo. Tu pega toda a questão de logística que a Amazon implementou, e como ela se projetou no mundo dos negócios em função de uma reestruturação dos processos de logística, né? Pega marketing também, tem tantos casos, né? A gente hoje vivemos no mundo de influencers, né? Mas se vocês olharem para o marketing eu estou vamos falar da Magalu, tudo bem, tá? Todo mundo conhece, né? Mas enfim, eu estou falando aqui da pessoa que eles criaram, do personagem, do avatar lá, o quanto que isso muda o marketing, né? E aí também a gente olha para as questões organizacionais de bancos que eram bem pequenininhos, são digitais totalmente numa estrutura bem horizontal e que sobrepujaram outros grandes bancos, né, em termos de valor de mercado e clientes, né? Então temos mudanças, né, em todas essas áreas citadas ali de exemplos, né, que são impactantes. Então às vezes a gente pode olhar assim, mas como é que eu vou fazer um produto tão inovador? Mas se eu diminuir o custo de produção, já tem uma inovação que agregue valor para a gente, né? E aí também nessa linha, eu queria perguntar um pouco para vocês, né? Que a gente pode inovar em todas essas áreas, sim, mas também tem inovações distintas em termos de impacto, né? Porque às vezes a gente olha assim e diz, poxa, como é que eu vou fazer algo totalmente novo, assim, uma inovação radical? Isso custa muito caro. É muita pesquisa, que às vezes a gente não tem nem acesso a essa pesquisa ou recursos para essas pesquisas, né? Mas existem outras formas de incrementais, enfim, né? Como é que vocês percebem isso na nossa região aqui, as empresas, né? Fale um pouquinho sobre esses tipos de inovação. Vocês acham que está fácil de fazer ou o caminho é mais incremental? Neide, se tu me permitir, eu vou defender aqui a importância e a relevância de a gente investir em pesquisa. Porque eu fico desconfortável às vezes sobre o quanto é caro ou é barato, porque eu acho que existe um investimento a ser feito em pesquisa, e eu acho que esse investimento em pesquisa, ele tem um custo gigantesco quando a gente não faz ele, né? Então, acho que é bastante importante a gente considerar que a pesquisa, ela também não necessariamente é essa visão de um laboratório, de um P&D estruturado, mas ela é essa curiosidade para que a gente entenda o que está acontecendo. A gente falava sobre as mudanças, né? Um exemplo clássico é assim, o papel do cachorro na nossa sociedade mudou muito. A partir dessa mudança, uma indústria inteira está construída hoje. Se a gente lembrar, 15 anos atrás, o cachorro estava no fundo do lote, amarrado no pescoço. Hoje, o meu cachorro está no sofá da sala, né? E isso impacta em mudanças bastante importantes. Então, quando eu trago essa visão de que a gente precisa ficar atento às oportunidades, é porque a gente pode ter 2 comportamentos. A gente pode olhar para o que está acontecendo e para o contexto e dizer, nossa, o mundo mudou, é muita transformação, mas a gente pode olhar para essa situação e dizer, o que eu faço com isso? Eu acho que é nesse ponto que a inovação entra para nos ajudar. O que é que eu faço com isso? Qual é o problema que eu tenho aqui que eu preciso resolver? Quem que pode me ajudar? Porque eu acho que tem uma mudança aqui que ela é paradigmática de comportamento também. Há algum tempo atrás, as empresas fariam o quê? O que eu posso fazer aqui sozinho, comigo? Como que eu resolvo dentro de casa? E eu vejo que hoje a gente tem muitas instâncias onde a gente pode
se encontrar, pode conversar, pode buscar um pouco mais de informação, porque esse investimento na pesquisa, ele também não precisa acontecer sozinho, né? Então, aqui os sindicatos patronais para que a gente possa se ajudar, tá aqui a SIC, tem os nossos hubs de inovação, tem a universidade, mas eu penso que a gente precisa sair desse ponto de estagnação de, meu Deus, eu tenho um problema, eu não sei como resolver, para pensar, quem é que pode me ajudar? E a partir disso, eu vejo que tem muitas portas que se abrem, né? Porque a gente precisa começar reconhecendo, às vezes, a nossa incapacidade de resolver os problemas sozinhos, né? E perguntar assim, quem tem a mesma dor, que a gente pode ratear esses custos, compartilhar, quem pode nos ajudar e qual que é o tempo que eu tenho para me dedicar, porque também tem um comportamento assim de, eu preciso que alguém resolva para mim e que a solução apareça na minha empresa, né? Então eu vejo que a gente precisa estimular esse movimento de uma colaboração coordenada, de uma ajuda e um interesse legítimo em resolver os problemas, porque a competitividade que está exigida, né, de todos nós no nosso dia a dia como profissionais e por consequência das empresas, ela não é uma luta ou uma missão que a gente vai conseguir resolver individualmente, né? Então, assim como outros problemas da nossa sociedade, a gente não vai resolver na individualidade. Então, acho que o convite principal é assim, se eu tenho um problema de performance no meu processo de logística, eu não sou o único. Eu tenho outras pessoas e empresas que estão com o mesmo desafio. Aonde a gente pode fazer um baita evento de logística para a gente entender quais são as soluções, quais são as boas práticas. Para mim, é esse o movimento que gera valor e faz a gente economizar tempo e dinheiro conhecendo soluções. E lançar outros olhares sobre o problema, né? Daqui a pouco a perspectiva que eu tinha para resolver o problema pode ser resolvido o mesmo problema de outra perspectiva, mais barata. E talvez já esteja resolvido por alguém, a gente só não sabe, porque a gente não está compartilhando essas boas práticas, a gente não está encontrando tempo para esse café, para essa conversa, para o almoço. E às vezes eu acho que enquanto empresários, a gente entende que pode acontecer o seguinte, eu não quero expor o meu problema, porque eu não quero dizer que eu estou com um problema. E aí, ao não expor o problema, você não abre as portas para que outro que já tenha resolvido esse problema diz, não, isso é simples de resolver, eu posso te indicar tal pessoa ou tal não sei o quê, e a gente resolve isso, né? Então, às vezes, vamos falar dos problemas, né? E é um modelo mental, né? Exatamente, é outro modelo mental. Se tiver algum empresário que está ouvindo a gente aqui, assistindo o nosso podcast, que não tenha problema nenhum na sua empresa, me chama para tomar um café que eu quero conhecer. E quem tiver problemas pode compartilhar com a diretoria de inovação da SIC que a gente vai tentar ajudar a achar. Olha aí, já tem um convite na mesa. Digamos assim, num primeiro momento eu posso dizer o seguinte, aquela história que a gente ainda ouve, né, que aqui na minha empresa eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Né? Infelizmente, o que é certo agora é que se continuar assim não vai mais dar certo, né? Então as pessoas elas têm que mudar a concepção, o modelo mental delas, que neste momento vão ter que começar a buscar a inovação, a mudar e assim por diante, né? A gente, e já é comum nos nossos diálogos aí sobre inovação, que a gente tem um gráfico hoje quase que de pé, né? De tanta coisa nova que surge, de tantas ferramentas, métodos, né, outras empresas que já estão resolvendo problemas, etc. É uma coisa assim vertiginosa a velocidade de coisas novas. Em contrapartida, a velocidade de implementação disso dentro das empresas daí é um gráfico quase deitado, né? A gente usa aplicativo para pedir comida, para um monte de coisas, né? A máquina que o fogão já está em descontinuidade, usa air fryer, etc. Em casa está mudando. E na empresa a coisa é muito mais devagar, né? E então eu acho que essa provocação é a que tem que ficar, né? A gente tem que ter um entendimento do que é inovação e começar a transpirar, a respirar, né? Esses movimentos todos de buscar essas informações, daí do conhecimento, de estar constantemente pesquisando, buscando, para poder encontrar isso tudo e aplicar, né? Mas o mais importante, como tu disseste também, Edson, eu acho que é a palavra co, né? Como a gente já viu esses dias lá no SIC Connection, então quem não foi deve, né, presenciar sempre nos próximos eventos, muito importante, agrega muito, que o mundo hoje ele é co, né?
Então é cooperar, é comunicar, co-criar, colaborar, né? É do coletivo. Como a gente diz que a inovação é um processo, e eu nem concluí naquele momento, porque ele é um processo coletivo. Não independe do que a gente entende desse coletivo, se é na empresa, se é na organização, se é na praça, né? Se é em qualquer outra, se é na SIC, mas ele é da natureza a coletividade. Então, é dali que emergem oportunidades para aqueles desafios ou problemas que a gente designou. E dessas oportunidades, a gente vai correr risco? Sim. Nós temos que saber que a inovação é risco. Fazer esta caminhada em prol de algo que já não é mais aquilo que eu me apropriei, já não é aquilo que eu tenho segurança, é a zona de conforto, né, que todos nós temos, eu tenho que sair dessa caixinha. Isso é correr risco. E os times precisam estar preparados para isso. São pessoas que vão fazer isso. E aí, quando a gente fala em times, pessoas, empresas e coletivo e tal, né? Às vezes a gente pode estar correndo para tudo que é lado nesse processo de tentar inovar, né? Inovação não é algo assim que é um eureka, né? Então é algo que a gente precisa ter um processo de acontecimento, como ele é estruturado dentro de uma organização. Como é que vocês organizam isso dentro das organizações de vocês? Como é que começa, como é que ele avança para a gente chegar depois num produto, numa inovação? Vou falar de novo, né, da onde eu me encontro, mas eu sempre, e acho que na minha fala anterior é exatamente isso. Nós precisamos ter liderança. Então a liderança ela tem que estar imbuída de querer fazer isso, ela tem que estar preparada, ela precisa ter o seu método, ela precisa ter o seu rito, não existe fórmula para isso, é muito também daquilo que é o comportamento individual, a atitude empreendedora, de novo, né, a gente precisa ressignificar no líder, primeiro, para depois a gente ter os liderados ali. E liderados não no sentido de nós estarmos aqui criando escalas, mas no sentido realmente de deflagrar um processo que vai ter que se municiar, vai ter monitoramento, vai ter melhoria contínua. Todo mundo sabe o que é melhoria contínua. A gente faz isso há décadas. A gente nunca falou que a melhoria contínua é inovação. Ela também contribui para isso. Então, ela faz parte desse processo de inovação organizacional. O PDCA, ele está nesse bojo de como eu consigo fazer essa caminhada. Mas, sobretudo, eu preciso ter uma liderança e eu preciso organizar as equipes. Se eu não tiver uma forma de motivar essa equipe que está alinhado com planejamento estratégico, está alinhado com valores e missão da empresa, está alinhado com orçamento, né, planejamento orçamentário, a gente não avança, porque é ali que as coisas devem acontecer. Não no sentido da caixinha, não é só do time de inovação, mas é desafiá-los para ressignificar também o que é um desafio e problema nesta empresa, nesta organização. Então, eu acho que a formação das equipes não é que tem, digamos assim, as empresas sempre, acho que já estão fazendo isso há muito tempo, nós fazemos isso também. Programas anuais justamente para capacitar os times e para a gente ir fazendo com que não haja um time de inovação, mas a instituição se coloca como inovadora. Então, a gente vai olhando quem são esses colaboradores, no sentido, qual é que é a expertise dele? O que ele traz de novidade? Como é que ele se posiciona? Ele é questionador? Ele é empreendedor? Ele é criativo? Ele vem com provocações? E a gente faz isso, então, ano a ano, buscando formatar essas equipes e ampliar as equipes para que a gente possa, então, ter mais gente olhando para o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno significa eu ter o desafio, eu ter o problema. Ok, para nós significa oportunidades. E essas oportunidades, elas podem ser saneadas com conhecimento, com talento, com pesquisa. Esse é o primeiro input. A gente tem que tirar isso, né, eu diria, do nosso modelo mental de que fazer pesquisa é coisa de universidade. Sim, nós temos um time maravilhoso, sim, nós podemos e estamos à disposição e temos N projetos com diversas empresas fazendo desenvolvimento, pesquisa e inovação, mas também precisamos de pesquisa dentro das empresas, não é? Então, acho que é isso que pode tornar e virar chave para o futuro, para cenários de futuro, que cada qual tem que ter o seu, né? Para onde vamos.
Tu vê que a empresa ela tem que proporcionar esses espaços, né? Então, proporcionar um tempo de pesquisa das pessoas. Ah, tu quer que seja inovador, mas produção tem que entregar, tu não dá o tempo necessário para ele, né, buscar um pouco mais de conhecimento, para ele, às vezes, olhar para os problemas que estão aparecendo ali no dia a dia e dizer, cara, será que não tem uma maneira diferente? Então, tem que proporcionar esse tempo para essas pessoas, né? Tem que proporcionar a questão também, às vezes, de treinamentos, de investimento em conhecimento, né? Porque senão não vai acontecer. E Deboni, me permita só dizer que quando a gente diz investir naquele time, investir na inovação da empresa, né, dar conta para esse recurso como um todo, seja o recurso humano, seja o recurso em horas, seja o recurso em capacitação, né, seja tudo isso, não é, e é também, a gente pode ter ambientes maravilhosos, coloridos, com puffs. Isso é uma parte da situação, mas por si só, isso não resolve o problema. Então, o ambiente tem que ter recheio, e o recheio são pessoas. Vocês têm na organização, Bruno, por exemplo, algum processo de sentido assim, aqui é o nosso momento de gerar ideias, ou a gente busca insights em pesquisas e tudo mais. Depois nós temos a parte de prototipagem, depois nós temos a parte de implementação, e aí sim, depois ela vai para o mercado, e aí o mercado vai dizer, não gostei disso aqui, e acabou a inovação. Ou então, nossa, que maravilha, porque se passou pelo processo de prototipagem, teste de mercado, normalmente tem mais chance de dar certo. Sim, no meu caso, né, falando aqui como o Bruno da Conexo na Randon Corp, eu tenho o privilégio de ter todas essas estruturas e todos esses fluxos, mas isso não é a realidade da maior parte das empresas, né? A Randon tem hoje o Instituto Hercílio Randon, que é um instituto de pesquisa, que tem uma estrutura focada em materiais, a gente tem uma empresa de tecnologia que é a ADB, a gente tem um hub de inovação que trabalha para fazer esses movimentos, não só para a Randon Corp, mas também para a comunidade, no sentido do despertar para as tendências que estão acontecendo e preparar as nossas lideranças para essa realidade. Mas o que eu quero trazer aqui é um contraponto, né, de que sim, podem existir as estruturas e os processos, eles são extremamente importantes, mas falando assim para empresas menores, para quem está começando a estruturar esse processo e pensando sobre ele, eu acho que o arroz com feijão bem feito, ele continua sendo incrível, porque não tem nada mais inovador, alimenta muito e faz as coisas acontecerem. Na nossa rotina e no volume de demandas que a gente tem hoje, na minha avaliação, não tem nada mais inovador do que ter um momento de conversa, de alinhamento com o time, de reforço sobre a estratégia, o que é prioridade, de escuta e captação do que as pessoas também estão observando, porque às vezes a gente... Quando atuava agora com consultoria, mais recentemente, a gente é chamado nas empresas e grande parte das informações é o próprio time quem tem, só não tem espaço de fala e de cocriação, né? Então é muito importante que o empresariado também olhe para a nossa realidade, assim, sem o julgamento da geração que está entrando no mercado de trabalho, mas o que eu posso fazer a respeito disso, né? Então, para mim, o processo de inovação, ele está muito conectado com a nossa capacidade de escutar e entender as demandas e articular. Talvez nem todas as empresas vão ter condição de ter um processo de geração de ideias, de prototipagem, com pesquisadores dedicados, como nós temos o privilégio de ter na Randon Corp. Mas ainda assim... Toda terça-feira a gente tem eventos na Conexo, abertos, gratuitos, e a gente está compartilhando o que a gente está aprendendo. Eu vejo pouquíssimos empresários participando desses momentos, né? Então eu acho que a construção e a valorização dos ambientes de troca que a gente tem, seja participar da reunião almoço da SIC, seja prestigiar o Tecnuc, seja participar na Conexo, seja ir nas reuniões do Hélice, seja o café da manhã do Trinopolo, eu acho que a gente precisa viver um pouco mais, né, esses ambientes de colaboração para que a gente possa fazer troca e aprender juntos. Maravilha. A gente já está se encaminhando para o final, mas eu não posso deixar de perguntar, eu vou fazer até duas perguntas que em termos elas já, não é que foram respondidas, mas já falamos sobre, né, que é a questão da inovação aberta, que acredito que é aquela em que a gente colabora com outros para inovar, que é mais adequado para a maioria das empresas em função da inovação fechada, ela demandar
orçamentos muito altos que às vezes as empresas não têm disponíveis, né? Então, para a nossa realidade, a inovação aberta é a mais apropriada. E também falar sobre ecossistema de inovação, porque essas duas coisas se complementam. No momento que você fala, né, que onde é que eu me inspiro para ter ideias novas para o meu negócio? Podem ter certeza, quem está nos acompanhando, e vocês têm certamente experiências assim, não é dentro da tua empresa. E também não é só com a equipe da tua empresa. Você precisa sair, né? Você precisa visitar esses ambientes já citados. Isso é trabalho, né? Também, né? Isso faz parte do trabalho. Exatamente, esse é o trabalho de um gestor. Então, ali nós estamos construindo um processo de inovação aberta, porque coletamos ideias fora, depois nós podemos colaborar, e a gente tem aqui um exemplo, a universidade pode ser um parceiro da empresa para ser um braço na parte de pesquisa e até de algumas coisas de prototipagem, enfim, isso, né? Também. Mas se tudo isso junto forma um ecossistema, tá? Então, é isso que a gente precisa ainda trabalhar bastante para a gente poder desenvolver. Encerrando ali as nossas perguntas ou nossos questionamentos, e depois vocês vão para o final, como é que vocês veem essa questão hoje, né, da inovação aberta e do nosso ecossistema de inovação, o que ainda temos para fazer? Vamos lá, né? Eu acho que boa parte dos aspectos o Bruno já deixou aqui como reflexões, não é? Mas nós já estamos no movimento, eu acho que não é terra arrasada. Nós temos movimentos bem significativos no território em relação a essas conexões, né? Embora a gente tenha ainda empresas muito bem, eu diria, posicionadas, porque entendem a inovação aberta e já fazem, nós também temos um movimento de empresas de médio porte buscando essas parcerias. Ok? Então, seja no olhar do território para aqueles negócios que emergem, como novas startups, não é? Negócios tecnológicos e outros que surgem e que podem impulsionar, podem alavancar processos dentro de diversos segmentos. Na mobilidade isso está muito, muito claro acontecendo aqui, não é em Caxias, seja para outras parcerias. Então, nós temos hoje um processo de inovação aberta que é gratuito, que é colaborativo e que é na essência de uma universidade comunitária, que são os movimentos Start-UX, que é para ideação, e Tech, que é incubação, né? Então, nós entendemos, enquanto universidade, que é exatamente isso. Eu preciso fomentar a cultura de inovação de base para que dali eu possa depois, caso aconteça essa ideação ok, favorável, ela faz sentido, eu preciso ter do outro lado alguém que acolha, para que esse negócio, ao longo dos 2 anos, tenha segurança de transitar nesse território. Porque nós não conseguimos, né? Eu acho que é quase impossível que a gente tenha alguém que levante de manhã, monte uma startup e ela vai ser vendida por milhões amanhã. Isso não é a realidade, né? Então, existe um tempo em que a gente precisa cuidar desse empreendedor. A gente precisa dar conta para que ele encontre os caminhos, não só de consultoria, de assessoria, mas também de investimento, e que ele entregue, eu diria, com segurança esse negócio para essa sociedade. Então, a gente tem feito esse trabalho, não é? E tem outros movimentos que também fazem, e eu digo que nós já estamos colaborando com esses movimentos, seja tanto na ideação, por óbvio, também auxiliando na incubação, que é o nosso core. Olhando um pouquinho mais ainda, olhando o aberto, como eu já falei, nós já temos, eu diria, praticamente mais de 100 empresas colaborando hoje com a instituição, e a instituição com essas empresas desenvolvendo projetos de inovação. São projetos de 6, 8, 12 meses, projetos que até fechando 4 anos. Porque, de novo, dependendo daquilo que eu quero resolver, vai precisar de investimento para chegar a uma resposta viável ali. Então, acho que, nesse sentido, tá bem. Depois eu até gostaria de falar um pouco do ecossistema de inovação, mas vou dividir o tempo aqui com o Bruno, tendo em vista que quase lá, né? Quase lá o nosso tempo. Eu concordo com a Neide, eu vejo que a gente tem excelentes iniciativas na região, acho que a gente protagoniza, né? Pesquisa, protagoniza a transformação, mas eu ainda acredito que a gente deveria se inspirar muito, né, no berço do associativismo, que é a cidade de Nova Petrópolis, assim, e trazer um pouco mais dessa vivência comunitária, associativista para o nosso dia a dia. Eu acho que nós precisamos, como comunidade, como sociedade, colaborar muito mais.
para que a gente possa ampliar a favorabilidade do nosso ambiente de negócios, a nossa capacidade de indicar, né, seja no nosso grupo do churrasco, no grupo do futebol, no salão de beleza, que a gente possa falar sobre as coisas boas e parceiros bons de negócio que a gente tem na região. Eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais da nossa cidade, no sentido de oferecer uma boa experiência para que as pessoas queiram estar aqui, queiram viver aqui, queiram consumir aqui, queiram pesquisar aqui, queiram investir aqui, né? Porque eu acho que às vezes a gente é picado por essa preocupação, né? Que leva a gente a competir, a tirar vantagem e não ver que a gente às vezes deixa de construir algo que é sólido, sustentável, pensando no futuro de todos nós. E eu acho que a inovação tem muito essa conexão, né? Eu vejo um movimento muito importante de a gente debater como a gente pode fazer mais e melhor juntos, mas ainda sem o respaldo e a participação ampla da nossa sociedade. Eu acho que a gente tem um grande chamado para que a gente possa pensar como a gente vai tornar a nossa cidade também uma potência sustentável, próspera, tecnológica. E eu acho que esse é o chamado que a gente precisa fazer. Assim, acho que muito já foi feito, mas acho que a gente tem um campo gigante de oportunidades e que pode gerar prosperidade para todo mundo, né? Quando a gente olha, assim, algumas iniciativas, né? E aí eu falo aqui, por exemplo, do Fluência Casa de Hip Hop, eu falo do Vielas, lá do Fernando Moraes. A gente tem exemplos incríveis de gente fazendo um excelente trabalho com recursos mínimos, entregando valor, resgatando comunidade, e acho que a gente precisa integrar mais essas boas práticas, porque a gente tem gente muito legal fazendo isso dentro das organizações, e nem sempre também ganha a visibilidade que deveria. Então acho que o convite que eu faço aqui, né, para nós e para todos que têm alguma influência, que a gente precisa, né, se manifestar assim, e construir uma visão de futuro para a cidade que a gente quer, e passa, sem dúvida nenhuma, pela inovação, pela colaboração, por investimento e pesquisa e pela transformação da nossa cidade na melhor cidade que ela pode ser para todos nós. Isso é um círculo virtuoso, né? Que quando a gente fala de inovação, ela extrapola as organizações empresariais, enfim, ela vai para a comunidade, ela é uma cidade que precisa inovar, e quando a gente cria essa comunidade onde tudo é melhor, o trânsito é melhor, acesso à saúde, à segurança, tudo é melhor, as empresas são melhores, as pessoas criativas, talentosas querem ficar aqui ou querem vir trabalhar para cá, porque a gente tem exemplos de Caxias. Eu acho que é uma cidade que atrai, mas assim, muitas vezes assim, pelo trabalho mais bruto, digamos assim, né, pelo emprego por si só, né, mas tem regiões que atraem por serem inovadoras, porque lá podem as pessoas assim, se desenvolver mais nesse sentido. Então, tem um trabalho a ser feito, e eu acho que a colaboração, inclusive entre essas entidades que atuam nessa colaboração, né, e tem um projeto aí de orquestramento, né, desses ecossistemas, né, então isso que é importante. Eu acho que tem um trabalho muito bacana para fazer, e para empresários, importante também a gente dar uma olhada, né, do que a comunidade está fazendo em termos de inovação para um todo, e se inserir, e fica esse convite para que estejam junto com todos, né, dentro do ecossistema de inovação, que pode ser, com certeza, será benéfico para todos. Legal. Vocês sabem que, enfim, é conhecido de todos que duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, né? E isso também vale para as organizações. Duas organizações ou mais, né, ou um ecossistema, sempre vão pensar e vão fazer melhor do que uma só. Então, eu acho que se a gente for falar em inovação, talvez seja, digamos assim, o tema-chave para nossas organizações, inovar na colaboração e estar juntos. Acho que era isso. É isso, né? E sem problema se há pequenas divergências, né? Não estamos falando de conflitos, assim, é divergência. Divergência é o seguinte: quando duas cabeças pensam, há divergências, e pode surgir a melhor das ideias, né? Eu acho que a gente precisa falar, quando fala em ecossistema, e vem da palavra, né, da raiz da ecologia, é diversidade. Se nós não tivermos densidade e diversidade, por óbvio, a gente também não alcança um ecossistema eficaz, eu diria,
com permeabilidade, com capacidade de absorção, de geração de talentos, não é? E de impacto, né? Então, voltando àquela palavra impacto, dentro dessa diversidade de ecossistemas, a gente só precisa lembrar sempre. Nós podemos dar qualquer nome, seja ela inovação ou qualquer outro adjetivo que a gente coloque, mas, sobretudo, no mesmo território, nós temos propósitos diferentes. As organizações vão ter propósitos, as entidades vão ter propósitos diferentes. Mapeado isso e sabendo disso, a gente consegue potencializar, e aí sim, esse orquestrar o ecossistema, ele é válido. E aí ele vem, de fato, para nos entregar uma melhor qualidade de vida para todos, que é o que a gente quer. E aí cada uma das engrenagens faz o melhor, seu melhor dentro do sistema, né? Que eu acho que é perfeito, isso aí. Né? Muito bem. Uma palavra final dos nossos convidados? Eu agradeço pela oportunidade, acho que é sempre importante quando a gente também consegue priorizar esses momentos de troca, eu valorizo muito, e eu acho que eu tenho uma missão, assim, eu gosto muito, né, de compartilhar um pouco a minha visão sobre esse futuro mais próspero, mais tecnológico, mais colaborativo. Fico à disposição, né, de mais papos, de mais conversas, mas parabenizo vocês pela iniciativa, porque acho que a gente está num momento onde o cenário econômico nos desafia, onde a gente tem um pouco mais de preocupação para fazer investimento. Então eu vim aqui para falar que não tem tempestade que dure para sempre e que a gente juntos passa e supera qualquer dificuldade. Então esse é o meu recado final. Perfeito, Bruno. Muito bom, agradeço imensamente aí o convite, a iniciativa. Nos parece que isso também já é um reflexo de como nós nos reconhecemos nesse território, não é? Então, acho que esse podcast, o plano podcast aqui da SIC Inovação vai repercutir positivamente para todos aqueles que orbitam dentro desse propósito comum, que é ter uma cidade melhor, que é ter um território melhor, que é ter um estado melhor, que eu acho que esse é o nosso propósito em termos de, né, e aqui não me entendam estado, quando eu digo estado, Brasil, estado do Rio Grande do Sul, não é? A gente está falando em nação. E é muito bom, é valoroso, porque dentro desse propósito da nossa caminhada, da nossa jornada aqui, é formar melhores pessoas, formar cidadãos de fato que se reconheçam capazes de mudar a realidade que ali se coloca. Então, eu acho que a gente fica à disposição aí para outros debates e vamos acompanhar os próximos capítulos aqui desse podcast. Parabéns. Muito obrigado. Edson. Eu fico muito feliz de estar na mesa com vocês, conversando, e eu acho que aqui, do ponto de vista da diretoria da SIC, é um desafio, né, a gente levar essas informações para todas as pessoas, né, e de alguma forma contribuir. Eu sei que muito do que nós falamos, muitos já conhecem, né, mas é uma reflexão diferente que precisa ser trazida às vezes, né, e aqui também, dentro da SIC, a gente tem esse desafio, né, também de pensar a inovação. A SIC é a maior entidade, né, do interior do estado, enfim, né, e tem esse papel de conduzir, de levantar essa bandeira de inovação, e a gente vê isso, né, no dia a dia, com esse podcast, é uma iniciativa, mas a gente também vê o espaço de inovação que foi inaugurado recentemente ali na SIC, né, que é justamente para tentar, você vê que o espaço ajuda, né, o ambiente, né, que ajuda aí agora nós temos que ocupar esses espaços, né, fazer meetups, encontros, workshops, seja lá, e fazer essas pessoas se encontrarem, né, e falarem sobre, né. E hoje estamos em 4, agora nós precisamos colocar 8, depois 16, e assim seremos muitos, né, João? Na palavra usada na inovação, né, vamos ter que ser exponenciais nisso também, né, Edson? Exatamente, né? Bom, pessoal, então estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio de 5 capítulos aí sobre inovação, né? Agradecendo especialmente a Neide e o Bruno por todo o conhecimento que nos trouxeram aqui, a parceria do Edson e a provocação em relação ao tema também, né? E dizer para vocês que o conteúdo vai estar à disposição no Control Mais, e que a diretoria de inovação está à disposição de todos os associados da SIC para contribuir em tudo que vocês precisarem, para que a gente consiga realmente colaborar, cooperar e fazer um novo cenário em relação às empresas de Caxias.